Próximo slide, por favor. Esse é um dado que é estarrecedor, mas todas as vezes ele precisa ser mostrado. O Brasil tem 2,7% da população mundial. E desde o começo da pandemia, o Brasil concentra praticamente 13% das mortes por Covid no mundo. No dia de ontem, senhores senadores, senhoras senadoras, 1 de cada 3 pessoas que morreram por Covid no mundo foi no Brasil. 33% das mortes por Covid no planeta Terra ontem aconteceram num país que tem 2,7% da população mundial. Portanto, é tranquilo de se afirmar que 4 de cada 5 mortes no Brasil estão em excesso, considerando o tamanho da nossa população. Próximo slide, por favor. Nesse outro gráfico, eu faço uma comparação extremamente simples. Aquela linha de cima é a mortalidade acumulada no Brasil por 1 milhão de habitantes. Então, no Brasil, desde o começo da pandemia, morreram 2.345 pessoas para cada 1 milhão de habitantes. No mundo, é menos do que 500. Notem que é uma análise diferente da anterior e que chega exatamente na mesma conclusão. 4 de cada 5 mortes teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial. Não é se estivéssemos com um desempenho maravilhoso, como a Nova Zelândia, a Coreia, Vietnã. Se nós estivéssemos na média, um aluno que tira a nota média na prova, nós teríamos poupado 400 mil vidas no Brasil. Próximo, por favor. Esse conjunto de imagens apenas mostra o tamanho da tragédia e o lado direito mostra, em azul, as vidas que poderiam ter sido poupadas se tivéssemos apenas na média mundial. Próximo, por favor. Esses gráficos eles têm sido apresentados desde o começo da pandemia por mim e por outros pesquisadores, e muitas vezes dizem, essa é uma comparação injusta, não pode comparar o Brasil com a média mundial. Então, eu faço um conjunto de 3 comparações. Primeiro, o Brasil é muito populoso. Então, eu pego os 10 países mais populosos do mundo, estão ali os 10 listados, e vejo a mortalidade por 1 milhão de pessoas nos 10 países. O Brasil é o pior dos 10 entre os países mais populosos do planeta Terra. Ah, professor, mas isso também não é justo. Vamos comparar com países mais ou menos do mesmo bloco do Brasil. Próximo, por favor. E aqui está o Brasil comparado com os BRICS. África do Sul, China, Rússia. E o Brasil novamente tem o resultado disparadamente pior do que os outros países. Então, não é porque o Brasil é populoso, não é pelo nível de desenvolvimento e não é também pela pirâmide etária da população, que eu me esqueci de falar. Ao contrário, a pirâmide etária da população brasileira é um pouco mais jovem do que a pirâmide etária do resto do mundo. Por último, mas professor, tem a fronteira, tem a delimitação geográfica. Próximo, por favor. Esse é o gráfico que mostra o Brasil comparado com o resto da América, da América do Sul. E, realmente, aí o Peru está na nossa frente. As estatísticas do Peru são bastante divergentes da maioria dos outros países. Teve uma correção que gerou uma duplicação do número de mortes, mas o Brasil já é o segundo. Logo depois do Peru, o Brasil já é o segundo país da América do Sul com mais mortalidade por Covid-19. Próximo, por favor. Agora eu vou entrar numa questão que tem causado bastante incomodação nos epidemiologistas brasileiros, quando a gente fala da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda. Ondas, para um epidemiologista, são o que vocês observam, senhores senadores e senhoras senadoras, no gráfico da Inglaterra. Uma primeira onda que sobe, chega perto do zero, uma segunda onda e depois chega perto do zero de novo. O Brasil não tem ondas definidas. O Brasil tem uma onda que parece a onda da pororoca, para aqueles senadores que conhecem esse fenômeno, porque a onda nunca acabou. O segundo aumento de casos passa por cima do primeiro e o terceiro agora, infelizmente, começa por cima do segundo. Como a doutora Jurema explicou, incomoda muito a nós pesquisadores quando é dito que a Covid afeta a todos. Ela pode até afetar a todos, mas em intensidades muito diferentes. Em todas as 3 fases do EpiCovid, as pessoas mais pobres tiveram o dobro do risco de infecção do que as pessoas mais ricas nesse país.
E, próximo slide, por favor, e eu vou pedir especial atenção dos senhores e senhoras senadoras a este slide, porque esse slide tem uma longa história. Ele mostrou que as populações indígenas tinham 5 vezes, em média, maior risco de contaminação do que as populações brancas, que as populações negras, sejam pretas ou pardas, tinham o dobro do risco de infecção do que as populações brancas. Em relação às populações indígenas, aquela leitura de que elas foram atingidas numa proporção bem maior do que... Pegando a fase 3, senhor senador, entre os indígenas incluídos na pesquisa, 7,8 já tinham tido contato com o vírus. Entre os brancos era 1,7. Esse abismo de diferença é o que o EpiCovid mostrou. Na fase anterior, 6,4 de doentes entre os indígenas, 1,4 entre os brancos. Isso é que permitiu ao governo Professor, federal priorizar essa fase a vacinação da população indígena. Sim, exatamente. Foi esse dado que permitiu ao governo federal priorizar a população indígena, que inclusive está praticamente 100% vacinada. Vou comentar sobre isso, senhor senador. Obrigado. Essa fase Preciso é de quando saber para por que quando? se chegou a isso. Esta fase é de quando para quando? A primeira fase no meio de maio, segunda fase começo de junho, terceira fase final de junho, e o monitoramento foi interrompido. Por isso que este slide que apresentava a diferença pelos grupos étnicos foi censurado, repito o termo, censurado, na coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, na qual eu apresentei os resultados dessa pesquisa. Faltando 15 minutos para começar a minha apresentação no Palácio do Planalto, senhores senadores e senhoras senadoras, eu fui informado pela assessoria de comunicação de que o slide tinha sido retirado da apresentação de slides, que eu era o apresentador. O slide foi retirado da apresentação e eu fui comunicado 15 minutos antes. E logo depois, pouco tempo depois, o Ministério da Saúde decidiu interromper o monitoramento por meio do EpiCovid, sem qualquer justificativa técnica, até porque, se formos discutir tecnicamente, esse estudo que foi publicado no Lancet Global Health poucos meses atrás, ele pegou os mais de 500 estudos sorológicos que existiam até essa data no mundo e avaliou a qualidade metodológica dos estudos. O EpiCovid brasileiro foi um dos 8 estudos que tirou nota máxima nos indicadores de qualidade. Todos os indicadores de qualidade, o EpiCovid tirou nota máxima, também diferente do que foi dito na terça-feira, se eu não me engano, para esta comissão de inquérito. Próximo slide, por favor. Em relação à vacinação, os senhores e senhoras senadores já conhecem essa informação, mas só para passar a visão epidemiológica, o Brasil é o 4º país em número absoluto de doses aplicadas. O senador acabou de dizer que as populações indígenas estão quase 100% vacinadas. Obrigado pela informação, senador. Mas o percentual da população brasileira com pelo menos uma dose, o Brasil é o 78º país que mais vacinou a sua população. E no percentual da população completamente imunizada, com as 2 doses, ou, no caso da vacina da Janssen, com uma dose só, o Brasil ocupa a 85ª colocação. Esta é a verdade dos números sobre vacinação. Próximo, por favor.